Você que é homem de Deus, mulher de Deus, servo, serva do Senhor, que trabalha de alguma forma nesta obra, não seja refém dessas coisas. Aprovação, aceitação e interação de ninguém. Não dependa dessas coisas. Dependa somente da aprovação, aceitação e interação de Deus. Veja esse vídeo aí porque eu quero comentar em cima dele. Então, pra mim, essa menina tá cantando. Deixa de dar o like não, por favor. Comenta aí, tá? Me ajuda aí compartilhando se fizer sentido pra você. Eu tenho certeza que vai fazer sentido e vai fazer sentido para outras pessoas. Bem, tá vendo aí? Essa menina tá cantando, no meu ponto de vista, com unção. Quando eu falo unção, eu estou falando de capacidade. Eu estou falando da presença real do Espírito de Deus movendo uma pessoa. E eu acredito que ela está sendo movida pelo Espírito de Deus. Mas esse vídeo gerou comentários e visualizações pela falta de interação das pessoas naquele momento ali com essa jovem. Então eu tenho um comentário que ele está até aí muito interessante, dizendo que se fossem pessoas famosas, essas pessoas estariam pulando, gritando e etc. Então eu quero que você entenda uma coisa. Você tem que saber lidar com a falta de interação, com a falta de aprovação, com a falta de aceitação. E percebe que essa menina soube lidar, pelo menos ali naquele momento. O que acontece? Se tem uma frase que fez sentido na minha vida, foi essa: ninguém é aceito sem que primeiro seja rejeitado. Você tem que entender isso, que você vai ter que depender somente da aprovação de Deus em muitos momentos da sua vida. Somente da aceitação de Deus em muitos momentos da sua vida. Somente da interação de Deus em muitos momentos da sua vida. Você tem que se focar em Deus. Lembra quando Jesus falou que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou? Porque o ministério do Senhor Jesus terreno foi um ministério de sucesso. E é claro que quando falamos de sucesso, o sucesso diante da palavra de Deus, o sucesso bíblico, não está associado com a aprovação, aceitação e interação de ninguém. Por exemplo, em Lucas capítulo 4, no verso 28, nós vamos ver ali Jesus entrando na cidade, no verso 28, 29 e 30, que eu vou ler, mas no capítulo 4 você vai ver Jesus, ele entrando na cidade de Nazaré, a sua cidade, e ele entra numa sinagoga e abre o rolo do profeta Isaías. E ali ele lê uma profecia messiânica e ele diz que aquela profecia está se cumprindo naquele momento. E ele tece alguns outros comentários e no verso de número 28, todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira e levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ou seja, eles se encheram tanto de ira que levaram Jesus para um alto para jogar Jesus lá de cima e Jesus morrer. E no versículo 30, ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Então está ali o próprio Messias, o próprio Deus, o próprio ungido, o maior pregador de toda a história, Jesus, tá? Pregando, e as pessoas não estão aceitando, as pessoas não estão interagindo, as pessoas não estão o aprovando. Então, se ele que é o mestre, se aconteceu com ele, você tem dúvidas que essas coisas podem acontecer com você? E é por isso que você não pode ser apegado, refém
dessas coisas. Eu acho interessante que lá no Atos 17, aconteceu também com o apóstolo Paulo. Em Atos 17, Paulo ele entra, você lembra, no Areópago, e ele começa a pregar ali para aqueles gregos, para aqueles pensadores, e ele depois começa a falar do Deus invisível e também da ressurreição de Cristo Jesus. E no versículo 32 ao 34 de Atos 17, e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Então, se aconteceu com Jesus, se aconteceu com alguém como o apóstolo Paulo, você acha que não vai acontecer com você? Mas Jesus ele não ficou refém de aceitação, interação e aprovação de ninguém. A minha oração é que Deus ele te dê blindagem emocional para você cumprir o seu propósito sem que dependa da aceitação, aprovação e interação das pessoas. Louva a Deus pela vida dessa jovem, que continuou, mesmo sabendo que algumas pessoas não estavam interagindo. É claro que aquela falta de interação ali pode ser várias coisas, tá? Eu não vou tecer aqui um julgamento sem contextualizar tudo. Mas, para mim, infelizmente, muitas pessoas estão enquadradas no comentário dessa pessoa que disse que se tivesse cantores famosos ali, estava todo mundo pulando, e isso é uma verdade. Parece que existe uma geração artística que se move por artistas, que se move por pessoas que estão interpretando o tempo todo. Infelizmente é isso. E eu preciso falar com você. Faça o que Deus colocou no seu coração. Não dependa. Paulo diz que se nós agradamos os homens, nós não somos servos de Cristo. Tu é homem, mulher e servo de Deus. Deus abençoe. Comenta aí alguma coisa.